Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca o seu coração. Eu sou o professor e pastor Anderson Alexandre. É uma alegria poder estar falando com você neste momento. Nós teremos um programa recheado de ensinamentos bíblicos, proféticos, espirituais e teológicos. Vai ser maravilhoso o programa de hoje. E você que deseja então ver os programas anteriores, você pode acessar o nosso canal no YouTube, CETEBARI, ou também no Spotify, programa Teologando. No dia de hoje nós vamos falar a respeito da seguinte temática: o método gramatical histórico. O método gramatical histórico. Daqui a pouquinho você vai entender melhor a respeito desta temática. De onde você está nos ouvir? Você está nos ouvir daqui da região do norte do Paraná, daqui da cidade de Maringá, do Brasil, de qualquer parte do mundo. Entre em contato conosco agora mesmo. É só seguir as nossas redes sociais, PR Anderson Alexandre e também CETEBARI Teologia. Fale conosco em inbox e escreva de onde você está a nos acompanhar. Atenção, você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no CETEBARI. Faça já sua inscrição. O CETEBARI oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. CETEBARI, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse cetebari.com.br e conheça muito mais. CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. CETEBARI, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada. Pois bem, você está ligadinha aqui no programa Teologando, hoje com uma temática incrível, o método gramatical histórico. Daqui a pouquinho você vai entender melhor. Mas antes eu quero aqui fazer o oferecimento do CETEBARI, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no CETEBARI. Você pode estudar nos nossos cursos presenciais ou estudar no nosso curso online EAD de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Temos cursos de teologia, o básico, o médio e o avançado. Também nós temos um curso de capelania hospitalar e carcerária. É só você entrar em contato conosco, que é muito fácil. Você vai acessar o site do CETEBARI. Ao abrir o site do CETEBARI, tem a logotipo do WhatsApp e você falará com os nossos atendentes. Entre em contato com o CETEBARI. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no CETEBARI. Pois bem, dentro da teologia nós temos uma disciplina que se chama hermenêutica. A hermenêutica é a arte da interpretação bíblica. E durante a história da hermenêutica bíblica, ou seja, no período antigo, medieval, moderno e contemporâneo,
nós temos várias fases da hermenêutica. E hoje eu quero tratar com vocês a respeito do método gramatical histórico. Um método desenvolvido no período moderno, logo após o início da Reforma Protestante, e os protestantes criaram um método de interpretação da Bíblia que, por sua vez, esse método viesse valorizar pelo menos dois aspectos: o aspecto gramatical, a gramática, uma leitura correta do texto, um olhar para as línguas originais, no Antigo Testamento, hebraico e aramaico, no Novo Testamento, a língua grega, e olhar para a etimologia, para a definição gramatical de cada termo, de cada palavra, segundo o seu ambiente geográfico, segundo a sua cultura linguística. Em síntese, resumindo, é fazer uma análise gramatical, uma leitura correta do texto. E o segundo ponto é o histórico, ou seja, analisar a historicidade do texto, a história por trás do texto. Isso engloba a geografia, o local do evento bíblico. Isso envolve a economia, o tipo de moeda, o valor desta moeda. Isso envolve a cultura. Qual é a cultura que está por trás? É uma cultura hebraica, babilônica, egípcia, assíria, romana, grega. Qual é a cultura? E olhar para o texto sob esse prisma. O que a história pode nos ajudar no entendimento desse texto? A partir disso, os protestantes defenderam um método que carregasse o seguinte nome: método gramatical histórico, que nada mais é de você ler o texto bíblico em uma análise cuidadosa da língua e uma análise histórica do texto, e levantar então o sentido real do texto. Atrelado a essas duas questões, gramatical e histórico, este método também defende um terceiro ponto, que é o teológico. O teológico parte do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, que a Bíblia interpreta ela mesma, que o Antigo está no Novo, que o Novo Testamento está no Antigo Testamento. E assim você precisa então entender que a Bíblia contém uma revelação progressiva. Você tem Gênesis, mas para você entender Gênesis, você precisa andar pela Bíblia toda até chegar em Apocalipse, e à luz da Bíblia toda até Apocalipse te ajudará a entender Gênesis, porque a Bíblia contém uma revelação progressiva, que vai crescendo, vai se desenvolvendo, até se materializar em um quadro completo. Vamos assim dizer que cada livro bíblico é uma peça desse quebra-cabeça, desse quadro, e você precisa preencher cada peça para então ter um belíssimo quadro. Com isso, o ponto teológico do método gramatical histórico defende que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia ela se interpreta por si mesma, que o Antigo está no Novo, que o Novo está no Antigo, que a Bíblia tem uma revelação progressiva e você precisa olhar para o todo de modo que venha então conseguir entender e compreender
as partes da Bíblia. Mas vamos então ver o surgimento, a origem, como tudo começou a respeito do método gramatical histórico. Mas antes nós vamos ouvir uma canção. Eu quero convidar você agora a ouvir uma canção conosco e você vai ouvir agora uma direção de Deus para você, para o seu coração. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ligadinho, ligadinha aqui no programa Teologando, que tem como oferecimento Setebari, educação teológica com excelência. No dia de hoje nós estamos a refletir a respeito do seguinte tema: o método gramatical histórico. O método gramatical histórico. Veja bem, o nome já nos sinaliza algumas respostas. É um método de análise hermenêutico, ou seja, uma maneira de interpretar o texto bíblico que vai priorizar a gramática, a leitura correta do texto e a história. O que a história pode nos auxiliar no entendimento do texto. Mas como o método gramatical histórico surgiu? É o que nós vamos ver agora. Vamos então olhar para a Idade Antiga da Igreja. Fica aqui uma recomendação: leia um livro, pelo menos, da história da Igreja. E eu recomendo o seguinte livro: O Cristianismo através dos séculos. O Cristianismo através dos séculos, de Earle Carnes. Earle Carnes. É um excelente livro a respeito da história da Igreja cristã. Vamos então para a Idade Antiga. A história tem pelo menos algumas etapas ou fases. A Idade Antiga, a Idade Medieval, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Vamos olhar para a Idade Antiga. Na Idade Antiga nós temos, a partir da origem e da fundação da Igreja, na festa de Pentecostes, em Atos 2, temos então a instituição da Igreja, a organização da Igreja com os apóstolos. Após os apóstolos vieram os pais apostólicos, os pais da Igreja, e com isso adentramos no período da Idade Antiga da Igreja. E no período da Idade Antiga da Igreja nós temos o período histórico que ficou conhecido como patrística. O período histórico que ficou conhecido como patrística. O período dos pais da Igreja corresponde a esse período que se chama patrística. Esse período dos pais da Igreja ocorreu no finalzinho do século I da era cristã e se estendeu até o século VIII depois de Cristo. Ou seja, do finalzinho do século I até o século VIII depois de Cristo. A patrística é o período do governo da Igreja por meio dos pais da Igreja. Os pais da Igreja representam o que na história do cristianismo? Os pais da Igreja foram célebres líderes que defenderam o cristianismo diante dos ataques heréticos. Surgiam as heresias dentro e fora da Igreja, e com isso os pais da Igreja, ou seja, os pastores daquela época, defendiam a Igreja diante desses ataques. Como nós deveríamos olhar para os pais da Igreja?
temos que evitar pelo menos 2 exageros. O primeiro exagero é uma veneração, é venerar esses homens, esses pais da igreja. Não podemos fazer isso. São homens comuns, homens pecadores, homens de Deus, porém não passam de homens. Diante disso, não podemos cometer o erro de cair na veneração. O segundo erro, nós também não podemos ignorá-los, desprezá-los e excluí-los de forma alguma. A igreja não começou ontem. A igreja não começou na Reforma Protestante. A igreja cristã neotestamentária, pois há aí uma discussão teológica que a igreja começou desde o Jardim do Éden, foi se desenvolvendo até se manifestar no Novo Testamento. Então vamos usar esse termo. A igreja neotestamentária, ela se iniciou há 2000 anos atrás. Então nós não podemos cair em um outro erro, que é ignorar, desprezar e excluir tudo que ocorreu antes da Reforma Protestante. Não podemos fazer isso. Qual é então a decisão adequada, equilibrada que temos que ter? Entender que esses pais da igreja foram seres humanos que estavam algumas vezes errados, mas que também foram frequentemente guias fiéis da igreja. E diante disso, eu resgato uma frase de Bernardo de Sartres, que viveu no século XII, um pensador de Paris, na França, e ele disse o seguinte: somos como anões aos ombros de gigantes, pois podemos ver mais coisas do que eles e mais distantes, não devido à acuidade da nossa vista ou à altura do nosso corpo, mas porque somos mantidos e elevados pela estatura de gigantes. Olha que frase maravilhosa. Bernardo de Sartres vai dizer assim: nós somos anões. Ou seja, somos anões no aspecto intelectual, limitados, com uma visão míope, mas podemos ver mais distante se nós subirmos em cima de gigantes, nos ombros desses gigantes. Com isso podemos ver mais distante. Isso significa o quê? Que nós temos que pedir a ajuda dos universitários. Temos que ler livros, temos que fazer cursos, temos que ler e ler muito. Olha que interessante, você que é pregador, você pode ler diversos materiais a respeito de pregação e com isso se desenvolver ainda mais. Você que é pastor, você pode ler diversos manuais do Ministério Pastoral desenvolvidos em 2000 anos e com isso se desenvolver ainda mais. Portanto, nós temos que aprender com os demais. E aprender com os demais é subir nos ombros dessas pessoas. E por que não aprender com os pais da igreja? Olha só, os pais da igreja foram os seguintes homens: Clemente de Roma, que nasceu no ano 30 e morreu no ano 100. Ele é citado por Paulo em Filipenses 4. Inácio de Antioquia, um grande líder da igreja, que escreveu 7 cartas. Dentre essas cartas, tem a carta aos Romanos, você pode encontrar na internet. E quando ele foi aprisionado pelos soldados romanos e levado de Antioquia até Roma, durante o trajeto ele escreveu a carta aos Romanos e ele disse o seguinte: eu não vejo a hora dos leões triturarem minha carne, meus ossos,
pois enquanto eles estarem mastigando a minha pele, a minha carne e meus ossos, eu estarei adentrando nos portais celestiais. É muito interessante e eu recomendo a vocês. Também Inácio de Antioquia, que criou o termo cristianismo. Inácio de Antioquia, que vai usar em seus escritos pela primeira vez a palavra cristianismo, já que a palavra cristão surgiu em Antioquia, em Atos capítulo 11, versículo 26, em que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Policarpo viveu do ano 69 até o ano 159. Policarpo, ele é o autor daquela famosa frase que diz assim: 86 anos eu servi a Jesus, ele nunca me negou e não será agora que eu vou negá-lo. Os soldados o prenderam, o levaram para ser morto, mas disseram: negue a Cristo, Policarpo, e nós não vamos matá-lo. Porém, Policarpo disse: eu não posso negá-lo. 86 anos eu o servi e ele não me negou, e não será agora que eu vou negá-lo. Um outro pai da igreja, Justino, o Mártir, que era filósofo, se converteu, fez a junção da filosofia e a teologia, então defendeu uma teologia filosófica. Para Justino Mártir, os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles conheceram Jesus. Em que sentido? Eles buscaram o Logos, a sabedoria, a verdade, e ao buscar o Logos, na verdade eles estavam a buscar Jesus, porque Jesus é o Logos, Jesus é a verdade. Irineu escreveu um livro a respeito das heresias contra as heresias. Tertuliano de Cartago, ele criou uma palavra que você deve usar com alguma certa frequência, e essa palavra não está na Bíblia, mas o seu ensinamento é bíblico, e a palavra é trindade. Tertuliano criou a palavra trindade. A palavra trindade vem do latim trinitas, significa três em um, um em três, e a palavra trindade não aparece na Bíblia, mas o seu ensinamento é bíblico. Quem criou o termo trindade foi o pai da igreja, Tertuliano. Um outro pai da igreja, Orígenes. Orígenes, ele era seguidor do ascetismo e ele prejudicava demais o seu corpo no afã de querer agradar a Deus, sendo que, na verdade, nós precisamos da graça de Deus para que a nossa mente, alma e espírito e corpo sejam santificados. Cipriano viveu no século III. Eusébio de Cesareia escreveu um excelente livro, A História Eclesiástica, e eu recomendo a vocês, é do século III. Ele traz informações privilegiadas do cristianismo primitivo, como, por exemplo, o nome da mulher de fluxo de sangue, ele fala que era Verônica. Ele traz os nomes dos 2 discípulos do caminho de Emaús e muito mais informações. História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Jerônimo, que viveu no século III, ele foi o autor da Vulgata. Vulgata é a Bíblia em latim. João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, pois tinha uma oratória fenomenal. Agostinho, que viveu no século IV, ele tem vários materiais publicados. Dentre esses livros, eu recomendo o livro Confissões. É um livro incrível e vocês vão gostar bastante. E por último, Gregório o Grande, do século VI, e segundo João Calvino, foi um dos últimos líderes da igreja no sentido de correto e santo. Olha só, nós temos aqui esses nomes dos pais da igreja: Clemente, Inácio, Policarpo, Justino, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Eusébio de Cesareia, Jerônimo, João Crisóstomo, Agostinho e Gregório o Grande.
Cada um desses atuou no cristianismo ou como apologista em defesa da fé pelo lado de fora da igreja, diante de heresias, ateísmo, filósofos e tudo mais, ou como polemistas. Polemistas, eles defendiam a fé cristã dentro da igreja, diante das heresias e os ensinamentos heréticos que surgiam dentro da igreja. Outros pais da igreja atuaram como líderes e também como teólogos. Lutaram pela igreja e produziram teologia, produziram conhecimento bíblico. Portanto, nós vimos a respeito da patrística, a respeito dos pais da igreja. Nós já vimos o que é o método gramatical histórico, o nome já diz, é uma análise interpretativa da hermenêutica do texto sob dois prismas: o gramatical, uma leitura correta do texto, e o histórico, uma análise da história do texto. Nós vimos também o período da patrística, que é o período dos pais da igreja. E justamente no período da patrística, finalzinho do século I até o século VIII, nós vamos ter duas escolas importantíssimas. A escola de Alexandria, que surgiu no século III, e a escola de Antioquia, que surgiu no século III também. A escola de Alexandria ficava no Egito, sob a influência da filosofia grega. A escola de Alexandria teve dois ilustres professores: Clemente de Alexandria e Orígenes. Eles defendiam o método alegórico. O que é alegoria? Alegoria, no entendimento deles, significava o seguinte: se você fizer só uma interpretação simples, literal, literalista do texto, corresponde ao corpo. Então você é edificado de modo muito raso e simples. Se você fizer uma interpretação moralista, moralizante no teor moral do texto, você fez uma interpretação que corresponde à alma. Mas agora, se você fizer uma interpretação alegórica do texto, você vai fazer uma interpretação que corresponde ao Espírito, e o Espírito está ligado ao Espírito Santo, e logo você tem a revelação de Deus. Então, o método alegórico é ir além do que está posto. O texto está posto, e quem realiza o método alegórico, ele vai dizer: olha, Deus está me guiando, me orientando para esta interpretação. E é Deus que me orientou. Quer ver um exemplo? Olha só, o texto bíblico de primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40, vai dizer que Davi foi no riacho e escolheu 5 pedras. Numa análise literal, vai dizer o quê? Olha, Davi era tão precavido que ao invés dele pegar uma pedra, ele pegou mais de uma. Na falha de uma pedra, ele contaria com outras pedras. Então ele escolheu 5 pedras. Ele era prudente, precavido. É uma análise literal. Mas na análise alegórica, eles vão dizer o seguinte: não, Deus permitiu este conteúdo no texto bíblico porque Deus quer revelar algo. 5 pedras, tem algo aí. E aí vem a alegoria. Sabe por que Davi pegou 5 pedras? Porque 5 é o número das letras do nome de Jesus. Então Davi pegou uma pedra para cada letra. Isso é alegoria. Alegoria é você introduzir no texto que não está posto, mas quem realiza alegoria fala que faz isso por uma direção do Espírito. O problema é que esta alegoria no texto não encaixa numa análise gramatical. Porque se você for olhar o nome de Jesus, Jesus tem 5 letras em português. Mas em hebraico, que era o idioma de Davi e tudo mais, Yeshua tem 6 letras. Ah, mas então vamos sair do hebraico e vamos para o grego, que é a língua oficial na época de Jesus. Yeshus
Em grego tem 6 letras, então já não bate, não fecha. E esse é o grande problema da alegoria, é você colocar algo no texto que não fecha, que numa análise mais criteriosa, seja gramatical ou histórica, a conta não fecha. Um outro exemplo de uma pregação alegórica é Lucas capítulo 10, versículo 30 em diante, que nos fala da parábola do bom samaritano. O texto diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. O texto só diz isso, mas numa interpretação alegórica, e quem fez esta interpretação foi Orígenes, professor ilustre da escola de Alexandria. Ele vai dizer, olha, esse homem é Adão, desceu de Jerusalém. Jerusalém é o jardim do Éden. Foi para Jericó. Jericó é o mundo. Quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses assaltantes são os demônios. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. É isso que o pecado e Satanás realiza na vida do homem. O deixa semi-morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. O sacerdote é além. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Os levitas são os profetas. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, que é Jesus, nesta análise gramatical, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. É só Jesus que tem uma plena piedade. Segundo a análise gramatical, segundo a análise alegórica desse texto. E aí Orígenes continua. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, o animal é o evangelista, levou-o para uma hospedaria, que é a igreja, e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários, o pai e o filho, ao hospedeiro, que é o pastor da igreja, e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Esse voltar é o arrebatamento da igreja, é a volta de Jesus. Perceba, o texto não fala nada disso. Mas na interpretação alegórica, pressupõe que essas coisas estão escondidas no texto. E por uma ação do Espírito, vem então a revelação do texto. Esse tipo de interpretação foi a interpretação da escola de Alexandria, com Clemente de Alexandria e Orígenes. Já no mesmo século, no século III, vamos ter a escola de Antioquia, com João Crisóstomo e Teodoro de Mopsuestia. Esses professores rejeitaram a alegoria e defenderam o método literal. O literal diz que você tem que ler o texto e encontrar o real simples do texto. Depois que você encontrar o real sentido simples do texto, você pode então aplicar aquela verdade para diversas realidades da vida humana, mas aquele texto tem somente aquele sentido que está pressuposto no texto. Esse é o método literal. Diante disso, nós saímos da escola de Alexandria com o método alegórico, da escola de Antioquia com o método literal, e vamos passar pelo período medieval. A igreja oficial do período medieval vai seguir o método alegórico. Vem então a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero coloca as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Começa então a desenvolver-se uma reforma protestante. Ele é expulso da igreja oficial da época e se inicia então um movimento à parte da igreja oficial. E esse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante, ou Movimento Protestante, ou Segmento Protestante. E os protestantes, a partir de Martinho Lutero e João Calvino,
eles vão rejeitar o método alegórico da escola de Alexandria e vão defender o método literal da escola de Antioquia. Ao ponto que João Calvino ele vai ser tão áspero que ele vai dizer que a alegoria era um artifício de Satanás para adulterar o texto bíblico. Olha só. Então, os reformadores vão excluir o método alegórico e vão defender o método literal. Vêm então os seguidores dos reformadores e eles começam a desenvolver melhor esse método literal e eles começam então a dar um nome. Que nome eles vão dar para este novo método a partir da Reforma Protestante, que tem suas raízes na escola de Antioquia? Eles vão dar por nome de método gramatical histórico, que é uma análise literal do texto. A partir de uma análise da gramática, uma leitura correta do texto, e a partir de uma análise histórica, um olhar histórico, econômico, geográfico, social e cultural do texto. Diante disso, esse método é usado até hoje pelos pregadores e é um método que aqui no Setebari é estudado e nós recomendamos para todos os cristãos e para todos os pregadores. Qual é a nossa ressalva para aquele ou aquela que faz uma interpretação alegórica? É ser cuidadoso, pois pode ser que correrá o risco de inserir no texto o que o texto de fato não diz. E que nós possamos ser extremamente cuidadosos em nos calar onde a Bíblia se cala e abrir as nossas bocas onde a Bíblia afirma, pois a Bíblia é o manual de fé e prática de todo o cristão. Pois bem, este é o método gramatical histórico. Se você deseja saber um pouco mais, convido você a fazer teologia no Setebari e você aprenderá ainda mais sobre o método gramatical histórico. Você deseja assistir e ouvir os programas anteriores? É muito fácil. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, Setebari, ou também no nosso canal no Spotify, programa Teologando. Pensou em fazer teologia? Faça teologia no Setebari. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no Setebari. Faça já sua inscrição. O Setebari oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. Setebari, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse setebari.com.br e conheça muito mais. Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. Setebari, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no programa Teologando, hoje com a temática, o método gramatical histórico. Nós vimos então o que é este método, que é uma análise da hermenêutica, ou seja, a arte da interpretação bíblica, e o nome já nos diz muita coisa. Gramatical, uma análise correta do texto, uma leitura cuidadosa. Ler corretamente na língua portuguesa. Se você ter condições, a partir de um curso de teologia como o do Setebari, fazer uma análise do hebraico no Antigo Testamento, uma análise do grego no Novo Testamento. Portanto, o método gramatical histórico parte do pressuposto de você fazer uma leitura correta do texto. Segundo, uma análise histórica, analisar a história do texto.
no aspecto econômico, geográfico, social e cultural. O que a história pode nos auxiliar no entendimento do texto bíblico? Vimos também a respeito da patrística, que é o período dos pais da igreja, que vai do finalzinho do século I até o século VIII depois de Cristo. Dentre tantos pais da igreja, nós tivemos o surgimento de duas escolas, a escola de Alexandria, com Orígenes e Clemente de Alexandria, e uma outra escola, a escola de Antioquia, com João Crisóstomo e Teodoro de Mopsuestia. Diante disso, na patrística, na Idade Antiga, nós teremos essas duas escolas que vão fazer sucesso naquela época. A escola de Alexandria vai defender o método alegórico, tem algo por trás do texto e o Espírito vai revelar, que é a alegoria. E a outra escola, a Antioquia, vai defender o método literal, a importância de você seguir o texto de modo simples e claro, a partir do que ele diz em sua análise na gramática, em sua análise na história. No período medieval, a Igreja Oficial usou o método alegórico como princípio de interpretação. Veio então o período moderno, a Reforma Protestante. Martinho Lutero, João Calvino vão rejeitar a alegoria e vão defender o método literal. E com isso, esses dois líderes da Reforma Protestante vão produzir teologia com este método literal, e com essa criação e com este desenvolvimento, os seguidores dos reformadores vão dar um nome a esse tipo de interpretação com o nome de método gramatical histórico, que nada mais é do que o método literal da escola de Antioquia, porém mais desenvolvido, com uma análise gramatical, com uma análise histórica. Diante disso, eu faço a minha síntese. Você que realiza uma análise alegórica, seja muito cuidadoso para não correr o risco de inserir no texto o que o texto não diz. Uma dica que eu dou a você é usar o método gramatical histórico. A Bíblia é a palavra de Deus e ela já está posta. Nós não precisamos acrescentar, não precisamos tirar. A Bíblia é completa. Leia o texto, analisa a gramática, uma leitura correta do texto e também analisa a história, o aspecto geográfico, econômico, social e cultural do texto. E tenta entender o texto de modo simples e claro. Ore, peça o auxílio do Espírito Santo e você verá que você encontrará o real sentido do texto, e esse sentido do texto, na iluminação e na direção do Espírito Santo, mudará, influenciará e impactará pessoas. Que Deus te abençoe. Este é o programa Teologando aqui na Rádio Melodia, que tem como oferecimento Setebari. Siga-nos nas redes sociais PR Anderson Alexandre e também Setebari Teologia. No canal do YouTube, Setebari, e no Spotify, programa Teologando. Deus te abençoe e até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.